Prazer poder estar com vocês e conversarmos um pouquinho sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Já ouviram falar desse livro ou não? Tem o livro, né? Muito bem. Meu nome é Paulo Kretli, sou da Franklin Covey. A nossa missão é promover a grandeza das pessoas e organizações em todo o mundo. E a nossa missão é impactar o modo como bilhões de pessoas vivem, trabalham e atingem seus maiores propósitos. Aliás, esse é o tema da feira, né? Falamos em propósito. Então, os 7 hábitos, ele é bastante focado nessa área de propósito. Eu gostaria apenas de nos apresentar. A Franklin Covey é uma empresa especializada em melhoria de performance. Nós ajudamos as organizações a melhorar a sua performance através do comportamento humano. Você tem 2 maneiras de melhorar uma organização e aumentar o faturamento e tudo mais. Ou você compra uma outra, ou você melhora as pessoas que estão lá dentro. A Franklin Covey trabalha justamente o comportamento das pessoas. Hoje nós iremos abordar um dos nossos temas na área de liderança de pessoas, equipes, e falar dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Os 7 hábitos é um livro que já foi escrito há 25 anos, é um best-seller, foi um dos livros mais influentes do século passado, e mais de 30 milhões de cópias vendidas e continua sendo vendida, quase 1 milhão de cópias por ano. No Brasil, nós já vendemos quase 2 milhões de cópias. E é o maior livro da área de negócios vendidos no Brasil. Muito bem. Dr. Stephen Covey, que é o autor, ele se auto-intitula professor, faleceu em 2012, e ele diz o seguinte: ele é professor de princípios atemporais. Quando se fala em princípios, né, eles não ficam nunca velhos. Por isso que os 7 hábitos até hoje ele é atual, né? Nós temos ajudado milhares de empresas em todo o mundo justamente visando esse trabalho de buscar com que as pessoas possam buscar os princípios para ter as respostas aos propósitos das suas organizações e delas mesmas, né? Muito bem. Jim Collins, que é um dos maiores pensadores modernos, ele declarou o seguinte, que Covey, ele criou um sistema operacional padrão e de fácil uso, um Windows para eficácia pessoal. Isto é, ele declara que os 7 hábitos é justamente um sistema operacional que pode ajudar as organizações a terem mais produtividade e eficácia. E é sobre isso, por isso se chama os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então esses são os 7 hábitos. Nós vamos entender um pouco mais como funciona cada um dos hábitos. O hábito número 1, ele fala da proatividade. Muito bem, cada um dos 7 hábitos é baseado num princípio, e nós vamos abordar cada um desses princípios nos próximos 20 minutos. Então, esses são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Vamos aprender um pouquinho sobre cada um deles. Porém, lembrando o seguinte, que para que você possa ter sucesso ao viver os 7 hábitos, você precisa quebrar alguns paradigmas. O que é um paradigma? É a maneira com que você enxerga o mundo ao seu redor. É como se fosse um mapa mental. Então, a maneira que você vê, você faz. E a maneira que você faz e pratica, você obtém os resultados. Einstein já dizia que é uma insanidade você querer ter resultados melhores fazendo sempre as mesmas coisas. Então, para ter resultados maiores e melhores, você precisa fazer coisas diferentes. E para fazer coisas diferentes, você tem que enxergar de maneira diferente, para fazer de maneira diferente, para obter resultados altamente eficazes. Muito bem. Dr. Covey, ele declara o seguinte: se você deseja mudanças pequenas, né, trabalhe o seu comportamento. Agora, se você deseja mudanças extraordinárias que possam impactar a sua vida e a vida da sua organização, você deve trabalhar os seus
paradigmas, né? Então, os 7 hábitos, cada um deles é uma quebra de paradigma. Vamos adiante. Hábito número 1, seja proativo. Qual é o inverso da proatividade? É reatividade, né? Então, a pessoa proativa, ela faz as coisas acontecer. O reativo, ele reclama, ele culpa outras pessoas por seus erros ou ações. E isso acontece muito dentro das organizações. Você vê logo dentro da sua equipe quem é o proativo e quem é o reativo. O paradigma comum no hábito 1 da proatividade é: todo mundo, muita gente pensa assim, a vida é assim mesmo, e não há muito que eu possa fazer para mudá-la, né? Então é o paradigma do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Agora, aqui, nós temos que entender o seguinte: o paradigma eficaz é: sou livre para escolher, em última análise, o responsável por minha vida. Eu sou responsável por minha felicidade. Este é o hábito número 1. O hábito número 2, comece com objetivo em mente. Este é o hábito do propósito, da missão. Eu disse para vocês que por trás de cada um dos hábitos existe um princípio, né? O princípio da visão, no caso do hábito número 2, comprometimento e propósito. Temos falado bastante de propósito nesse encontro da CBTD. Então, comece, onde é que eu vou chegar, onde estarei daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, dentro ou fora da organização no qual eu pertenço hoje. Muito bem. Agora, o hábito número 3, foque primeiro o mais importante. Isto é, você focar nas coisas que vão trazer resultados, colocar em primeiro lugar as coisas mais importantes. Então, o princípio por dentro deste hábito é foco, integridade, disciplina e priorização, né? É você, depois da proatividade, ter objetivo em mente, que é o planejamento, você focar naquilo que você planejou e colocar em primeiro lugar para ter os resultados, né? Quando se fala aqui em princípios de disciplina, né? Renato Russo, naquela música Há Tempos, ele diz o seguinte: disciplina é liberdade. Lembra dessa música? E é verdade, né? Quando você tem disciplina, você tem mais liberdade de fazer o que você mais gosta. Então, esse é o hábito número 3, você colocar em primeiro lugar. E o Dr. Covey nos ensina sobre a matriz do tempo. Muitas vezes nós colocamos em primeiro lugar apenas as coisas urgentes e importantes, ou coisas urgentes e não importantes, ou mesmo coisas não urgentes e não importantes. O que ele nos ensina é que nós temos que focar o que ele chama de quadrante 2, que é você focar nas coisas que não são urgentes, mas são importantes. Relacionamentos, trabalho proativo, objetivos importantes, pensamento criativo, o planejamento e prevenção. Você trabalhar olhando sempre o quadrante número 2. Então, esse é onde nós temos que focar. Muito bem, vamos lá para o hábito 4. Pense ganha-ganha. Esse é o hábito da abundância. Normalmente, o paradigma comum entre as pessoas é este aqui: a quantidade é limitada, e quanto mais você conseguir, menos sobrará para mim, né? Então, o paradigma altamente eficaz existe o bastante para todos e ainda há de sobra. Muitas vezes nós temos aquela mentalidade de escassez, essa mentalidade mesquinha, e ficamos com medo quando alguém é promovido ou com alguém que está indo bem no trabalho e você fica com ciúme. Isso é ganha-perde, ou perde-ganha, ou mesmo perde-perde. O Dr. Covey nos ensina o seguinte: ou você tem um relacionamento ganha-ganha, ou não tem negócio. Nós temos que buscar esse relacionamento em todos os aspectos, tanto na vida pessoal como, principalmente, na vida profissional. Olha que ele nos ensina aqui: pensar ganha-ganha é usar o coração e a mente na busca constante do benefício mútuo.
Em todas as interações humanas, o ganha-ganha baseia-se no paradigma de que o sol nasceu para todos. Nós já ouvimos isso, né? Que o sucesso de uma pessoa não é alcançado à custa do fracasso de outra. Né? Interessante que até agora nós estamos vendo coisas que são senso comum. Porém, nem sempre tudo que é senso comum é prática comum. Então, a Franklin Covey ensina você, como pessoa e como organização, a fazer do senso comum a prática comum. Esse é o nosso objetivo. Vamos adiante. Hábito número 5. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Na minha opinião, esse é um dos hábitos mais desafiadores, né? Nós temos 2 orelhas e uma boca. Ouvir mais, falar menos, já ouvimos isso. Agora eu vou além. Nós temos 2 orelhas, 2 olhos, 2 orifícios no nariz e uma boca. São 6 contra 1. Para quê? Ouvirmos mais, observarmos mais, sentirmos mais e falarmos menos. Né? Então, o princípio por trás deste hábito é justamente esse: respeito, compreensão mútua, empatia, isto é, você se colocar no lugar de outra pessoa, coragem e consideração. Esses são os princípios por trás do hábito número 5. Muito bem, hábito número 6 é crie sinergia. O que é crie sinergia? Significa que 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 pode ser igual a 3, igual a 5, igual a 1000. Uma equipe sinérgica, um grupo sinérgico, pode ter muito mais força do que uma pessoa sozinha ou um trabalho individualizado. E aí nós trabalhamos bastante as equipes dentro das organizações para trabalhar de maneira sinérgica. Os princípios aqui são esses: criatividade, cooperação, diversidade e humildade. Né? Este é o hábito número 6. Olha que interessante essa declaração que o Dr. Covey nos ensina. Né? Ele diz: se 2 pessoas numa organização têm a mesma opinião, uma delas é desnecessária. Então, há necessidade da diversidade, há necessidade de pessoas pensarem diferentes. Né? E viva a diferença. Ainda bem que as pessoas pensam diferente. Ele nos ensina que nós temos que celebrar as diferenças e respeitar essas diferenças. Muito bem, hábito número 7, afine o instrumento. Esse é o hábito da autorrenovação. Afinar o instrumento é analogia, como você tivesse, antes de tocar um violão, você tem que afinar as cordas do violão. E exatamente assim, se você não se autorrenovar constantemente em várias áreas. Este hábito, ele envolve todos os outros hábitos. Né? Você tem que se renovar na área espiritual, na área mental, né? Novas ideias, na área física, cuidar do seu físico, né? Cuidar de você, e também na área socioemocional. São 4 áreas que você deve buscar melhorar cada vez mais e se renovar. O princípio aqui é justamente esse: renovação, melhoria contínua e equilíbrio. Quando se fala em melhoria contínua, é justamente isso que vocês estão buscando aqui na CBTD. E justamente buscando com os 7 hábitos. Né? Essa melhoria, ouvindo, aprendendo. Né? Isto é a diferença nessas 4 áreas, conforme falamos. Na área física, emocional, que o coração aqui está representado, mente e espírito. Essas 4 áreas são áreas que você deve constantemente estar se renovando. Muito bem, pessoal. O que nós observamos foi justamente algo que acontece quando as pessoas vivem os princípios. Esse senso comum que nós acabamos de falar sendo vivido e se tornando prática comum. Dr. Covey nos ensina o seguinte: nenhum investimento é mais poderoso do que o investimento em nossa própria pessoa. Somos o único instrumento de que dispomos para viver e contribuir. Né? Então nós temos primeiro que investir em nós mesmos.
né? E as organizações, sabendo disso, e nós temos que ter consciência que as organizações, as empresas não têm direito de existir sem as pessoas. É por isso que a Franklin Covey é bastante focada em pessoas, né? Este é um treinamento que nós normalmente tem várias maneiras de entregar. O workshop demora 3 dias, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Gostaria de convidar vocês depois para conhecer o nosso estande, logo depois da porta aqui à esquerda, onde vocês vão encontrar os materiais. Pode ser presencial, pode ser online, né? Pode ser vocês desenvolvendo facilitadores internamente. Workshops de um dia, os 7 hábitos para os gestores também altamente eficazes, e os 7 hábitos fundamentos, que é um dia inteiro, cada um desses conceitos trabalhado um a um. Muito bem, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Se não tiver, nós encerramos por aqui. Alguma pergunta, alguma questão? Nós temos alguns dos nossos colaboradores que estão conosco aqui, fiquem à vontade, e também convidamos vocês a participarem e irem até o nosso estande para mais informações. Muito obrigado.